Olá a todos e a quem interessar possa. Neste último vídeo sobre especificamente da Bíblia, nós trataremos de uma polêmica levantada acerca de uma argumentação que ficou muito conhecida na internet através do documentário Zeitgeist, ao qual afirma que a Bíblia ela seria usada para controle social. Em outras palavras, de que quando a Bíblia ela diz acerca da submissão às autoridades, na verdade seria um controle social instrumentalizado por pastores e padres, ao qual o povo ele permaneceria sobre uma egíde cega, numa fé cega às autoridades. Por isso mesmo estou aqui para elucidar algumas pequenas coisas nesses curtos 10 minutos de vídeo ao qual eu tenho. Em primeiro lugar, a Bíblia não propõe uma fé cega às autoridades, porque a própria Bíblia denuncia erros de autoridades. Pessoas como Nabucodonosor, apesar de os profetas terem verdadeiramente, em especial Jeremias, ter dito para que o povo se submetesse a Nabucodonosor, a conquista, porque era um castigo vindo de Deus com relação aos pecados de Israel, em nenhum momento a Bíblia ela coloca Nabucodonosor como absoluto, mas como aquele ao qual desafiou Deus através do seu orgulho, soberba e vanglória, e foi, na verdade, colocado entre as bestas selvagens quando ele se exaltou da obra que ele tinha feito. Isso em Daniel, no capítulo 4. No capítulo 3, nós podemos ver os 3 amigos de Daniel não se encurvando à imagem ao qual Nabucodonosor havia construído para que todos se prostrassem. E isso são apenas alguns exemplos no Antigo Testamento. No Novo Testamento destacaria o ato de o apóstolo Paulo ter conversado com as autoridades e ter usado seu direito de cidadania frente aos seus acusadores. Então você tem Paulo apelando contra o abuso de autoridade que foi dado a ele e não se submetendo cegamente. Por que estou falando esses 2 exemplos? Porque o Zeitgeist ele vem com essa acusação puramente dizendo que não, você tem que se submeter às autoridades de maneira cega, então os pastores são instrumentalizados para isso, e que por isso que a Bíblia ela não é palavra de Deus. Como foi dado esses 2 exemplos, então só esses 2 exemplos quebrariam de maneira absoluta o que o Zeitgeist, que esse documentário do princípio aí da primeira década de 2000 propõe não somente esse ponto de vista, mas também dentre outros. Mas o que é mais importante neste compêndio é de que, na prática, a Bíblia ela nos dá primeiro compromisso de termos Deus como a nossa autoridade. Tanto é que em Atos capítulo 4, o choque que os apóstolos têm com as autoridades de Jerusalém, ao qual as autoridades de Jerusalém diziam para que os apóstolos se calassem, só que os apóstolos disseram:
mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. E essa forma de desobediência civil é apenas um exemplo ao qual o cristão tem seu compromisso para com o Senhor em primeiro lugar. Quando autoridades vêm e basicamente dizem não. Agora, existe um exemplo fora da Bíblia de que os cristãos ainda eles teriam esse parâmetro? Ou Zeitgeist está certo, pelo menos em termos atuais? Não, o Zeitgeist não está certo nem com relação ao contexto bíblico e nem com relação ao contexto atual. Vamos ver os grandes exemplos que até hoje se seguem. Em países comunistas e em países árabes, cristãos verdadeiramente nasceram de novo, que analisam a escritura, ou pelo menos parte da escritura, porque afinal de contas, claro, a Bíblia ela é ilegal nesses países. Eles contêm basicamente a fé em dar sua vida em favor do Evangelho de Jesus, desobedecendo as autoridades frente àquilo que é uma escolha. Ou você obedece às autoridades e nega Cristo, ou você desobedece às autoridades e afirma o nome do Senhor perante os homens. E na União Soviética, na extinta já União Soviética, nós vemos vários exemplos. Um livro que eu gostaria até de recomendar, além da Bíblia, claro, é Ivan, o Soldado Cristão, ao qual, infelizmente, ele é assassinado por autoridades soviéticas, mas que eles encobrem este assassinato, dizendo que ele teria morrido afogado num lago, etc. Mas o livro ele é muito bom. Ivan, apesar de se submeter, que era um soldado da União Soviética, ele tinha seu compromisso primeiramente com Deus. E ali Deus pega aquele jovem rapaz e faz, enfim, coisas maravilhosas. E dentro desse contexto ele desobedecia às autoridades soviéticas, mesmo sendo um soldado leal ao seu país? Sim, isso, por mais estranho que pareça, é possível. O Ivan, ele era um soldado soviético, mas de que, antes de tudo, era um soldado cristão. E, obviamente, sem falar de outros exemplos, pessoas reunindo-se clandestinamente até hoje, isso já na China comunista, em países islâmicos, ao qual a intolerância ao cristianismo é total e a tolerância é zero. Podemos ver também regimes como Cuba, muito embora agora antes da morte do seu ditador Fidel Castro, tinham liberado a Bíblia apenas a nível econômico. Mas uma coisa que eu achei muito interessante em um livro chamado Quando Vem a Perseguição, é de que em países comunistas, principalmente do leste europeu, as pessoas elas poderiam sim comprar uma Bíblia desde que tivessem dois parâmetros. Primeiro, fosse um estrangeiro, um turista. E segundo, estivesse numa igreja legalizada, ao qual estava sob o cabresto do PC, do Partido Comunista. Pessoas fora desses parâmetros eram proibidas de ter um exemplar da Escritura Sagrada, por mais estranho que possa parecer. E como já disse num outro vídeo, e também é uma coisa muito estranha, mas é a realidade, o maior produtor mundial de Bíblias é a China, porque está de olho no mercado rentável das Escrituras Sagradas. Assim, não podemos ignorar que o cristão, por mais que possa colaborar com as autoridades, ele também, pela Escritura Sagrada,
não é obrigada a ter uma fé cega. Ok, talvez você me pergunte, mas e Romanos no capítulo 13? Não induz a crença de que você tem que ser realmente obediente cegamente às autoridades? Não. Porque o apóstolo Paulo, se você for reparar verdadeiramente no que ele fala, basicamente Paulo ele coloca as autoridades como feitoras do bem. E elas, como feitoras do bem, é ao qual o cristão é, sim, obrigado, ok, a se submeter às autoridades. Quando são feitoras do mal, não pode-se fazer isso. Isso foi muito corrente, inclusive utilizado pelos Judas Iscariotes da Igreja Nacional do Reich, porque afinal de contas eu não tenho qualificação a um povo que troca a Bíblia Sagrada por Mein Kampf nos tempos de Adolf Hitler, ao qual eles pegavam esse texto e distorciam. Só que Paulo diz as autoridades fazendo o bem e não fazendo o mal. Por isso que verdadeiramente não posso aplaudir e apoiar canalice de absolutamente ninguém em termos de autoridades. Muito pelo contrário, não tenho vilão e não tenho ladrão de estimação. Ladrão, seja autoridade ou não, seu lugar é na cadeia e trabalhando para devolver, pelo menos, alguma coisa ao povo ao qual ele fez mal. Bom, ficou um pouquinho longo o vídeo, mas eu espero que vocês tenham entendido de coração. Até o próximo vídeo, agora com um outro assunto.